Não é um, não são dois, não são três, são 7 mitos que eu vim aqui para te contar sobre o processo de regressão que você precisa saber. Deixa eu me apresentar, o meu nome é Manuel Augusto, eu sou fundador do Núcleo Terapêutico Sinapse, especialista em cura e resolução de traumas e estresse pós-traumático, sou especialista em regressão intrauterina e pós-nascimento. Esses são os mitos mais comuns, mas o 7º vai te impressionar. É claro que todos eles se complementam. Então vamos lá com o primeiro mito sobre regressão. É que você vai ficar inconsciente. Não, você não vai ficar inconsciente. O que vai acontecer é que você vai acessar material inconsciente e trazer para consciência. O que em alguns casos pode acontecer é depois desse processo, a pessoa está conversando ali, ela traz algum material, ela tem uma amnésia parcial ou momentânea sobre o que ela acessou, tá? Porque isso também são dinâmicas do inconsciente ainda protegendo essa pessoa, mas você não fica inconsciente, você não vai para Marte, você não vai para Nárnia. São apenas memórias que você acessa e é muito importante que a sua consciência esteja presente, porque senão não tem sentido, né? Trazer esse material inconsciente se você não tem um pingo de consciência para poder elaborar aí esse material que você foi buscar. Segundo mito, ficar preso na memória. Não tem como a gente ficar preso numa memória, né? Porque a partir do momento que você acessa aquilo, não tem como você ficar lá atrás. Mas é muito importante saber que a gente não pode ficar fazendo regressões à torto e direito, porque isso realmente o que pode acontecer com você é você se retraumatizar se a pessoa que estiver conduzindo você nesse processo, ela não tiver habilidade o suficiente, ela não tiver um propósito pelo qual ela está fazendo isso e principalmente se você não está sendo acompanhado em um processo terapêutico. Tá ok? Mas ficar preso numa memória, em algum momento você vai voltar para o presente, mas o que você acessou pode sim continuar, né, dentro da sua cabeça ou como uma informação que você vai elaborando, né, com a pessoa. Acredito, aqui estou pressupondo que tem um profissional conduzindo você. Então vocês vão elaborar isso para o seu mais alto bem-estar, porque se você traz isso e isso continua perturbando você, o nome disso é retraumatização, tá? Isso sim pode acontecer. Terceiro mito sobre o processo de regressão é o seguinte, que muitas pessoas acreditam que isso está vinculado a alguma religião. Também, né, se eu tenho algumas crenças, por exemplo, religiosas, que eu não acredito que eu vá em vidas passadas, porque às vezes regressão somente está ligado a vidas passadas. Regressão é simplesmente acessar memórias, não tem nada a ver com o seu processo aí de religiosidade. Eu conduzindo várias experiências aí, conduzindo grupos de pessoas a regressões intrauterinas, independente da religião, tinham muitas pessoas que não acreditavam que poderiam regredir, que achavam que não poderiam acessar essas memórias, independente da religião, elas acessam, porque isso são memórias que nós carregamos dentro de nós, em nosso inconsciente, tá ok? Você também pode chamar de memórias implícitas do corpo, então não tem nada a ver com religião e não precisa em particular em ter alguma crença em específico. Quarto mito é o seguinte, será que eu vou ver imagens e ouvir sons? Bom, cada pessoa tem uma experiência diferente. Quando a gente está regredindo, você pode sim ver imagens, você pode ouvir os sons, você pode sentir os cheiros e você pode se lembrar emocionalmente daquela experiência. Então essa lembrança pode voltar de uma forma muito vívida dentro de você e segundo, né, aquela pessoa, o seu terapeuta, o especialista estar conduzindo você, de novo, ele tem que ter um propósito, ele tem que ter habilidade o suficiente, porque regredir alguém é muito fácil, né? O importante é saber o que é que vocês vão fazer com todo esse material que vem à tona. Tem pessoas que às vezes não veem imagens, acessam muitas emoções. Depende da época que se está regredindo, por exemplo, períodos dentro do útero. Tem pessoas que veem a emoção primeiro e depois veem as imagens. Tem pessoas que ouvem frases e a imagem, a cena, o contexto vai se formando aos poucos. Então não existe muito uma regra para isso, tá ok? Às vezes algumas pessoas precisam ser treinadas, né, no processo de entrar em transe, para ir regredindo. Não é simplesmente, né, feche os olhos e volte aquele dia. Claro que tem algumas pessoas que têm mais facilidade do que outras, o que não quer dizer que há algumas pessoas que têm mais dificuldade e não possam ser treinadas nesse processo. Mas a maneira como você acessa isso depende de cada pessoa, depende o período que você está acessando e é claro que depende do contexto construído e co-criado aí junto com a pessoa que está conduzindo você. Quinto mito é que você vai acessar apenas traumas e dores. Isso não é verdade, por quê?
Porque depende da pessoa que está conduzindo você. Qual é a intenção dela dentro desse trabalho de regressão? Vocês têm alguma intenção? Vocês sabem o que vocês querem com esse trabalho? Então realmente é muito importante isso, porque a condução, o direcionamento dessa pessoa vai levar você ou a só acessar momentos difíceis e traumáticos, como também momentos maravilhosos. Milton Erickson, que foi um dos maiores terapeutas de todos os tempos, ele trouxe uma contribuição, entre tantas que ele trouxe, que regredir pessoas a momentos positivos, isso é extremamente benéfico dentro de um processo terapêutico. Porque esses recursos, se lembrar de forma vívida de bons momentos, isso pode ajudar a curar traumas, isso pode ajudar a potencializar as nossas forças e realmente ajudar a gente a caminhar na vida de uma forma muito mais assertiva. Sexto mito: regressão não é hipnose. Ok? Regressão é um fenômeno que pode acontecer, você regredir e acessar memórias através de transes hipnóticos. Então, regressão é uma ferramenta do processo hipnótico que pode contribuir muito com um processo terapêutico, que no fundo deve ser esse o intuito pelo qual a gente vai regredir uma pessoa dentro de um contexto terapêutico e com uma intenção. Eu tenho que saber o que eu estou fazendo. E o sétimo mito, talvez o mais importante de tudo: fazer regressão não vai libertar você de todos os seus problemas. Por que eu estou dizendo isso? Por ser um especialista em regressão, muitas pessoas às vezes ligam aqui para nossa clínica. Você faz regressão? Sim, o tempo todo. Elas acontecem de forma induzida, de forma espontânea, dentro de um processo terapêutico. Tem pessoas que fazem regressões e pedem para que outras pessoas façam regressão como uma feira. Eu quero fazer uma regressão. Então isso pode ser extremamente danoso para a pessoa, porque de repente ela pode sim ir e acessar um trauma e o sistema dela não está pronto para processar afeto negativo, emoções negativas. Então de repente ela acessa, vamos supor, um trauma de abuso e isso pode retraumatizá-la, deixá-la ainda mais perturbada. Então uma regressão avulsa, além de ela não contribuir em nada, na sua vida, você vai acessar informações e talvez você não saiba lidar com isso, somente acessar informações não te liberta de nada, porque acessar informações é trazer para a consciência, tá ok? Mas se a pessoa que estiver conduzindo você não tiver habilidade para te ajudar a ressignificar, para te ajudar a contextualizar e principalmente para te acompanhar dentro de um processo, isso sim pode ser perigoso, você pode se retraumatizar, você pode piorar aí da condição que você tá. Então é um mito que as pessoas acham que vão fazer regressão e vão curar a vida delas. A regressão sozinha não é terapia, mas a regressão em momentos oportunos e específicos, com uma condução bem habilidosa, onde a pessoa saiba o que ela está fazendo com conhecimento dentro de um processo terapêutico, pode sim ser muito benéfico, mas precisa ter todos esses ingredientes. Uma regressão só não vai curar a sua vida, porque tem muita gente que fala: fiz regressão e nada aconteceu, ou fiz regressão e fiquei mais perturbado. E é exatamente pelo que eu te expliquei aqui que isso pode acontecer. Eu espero ter contribuído aí e matado as suas dúvidas sobre a regressão. Se você já me conhece, sabe que o meu intuito não é convencer ninguém de nada, mas agregar mais letras ao seu vocabulário, e você já sabe, eu te vejo na próxima.